Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo nos assista nessa noite do dia do Senhor. Como os irmãos sabem, os nossos visitantes podem tomar ciência, nós temos o hábito aqui da nossa igreja de pregar em um domingo um texto do Antigo Testamento e no outro domingo pregarmos em um texto do Novo Testamento. Na semana passada nós pregamos no Salmo 2 e, naturalmente, hoje iremos pregar um texto do Novo Testamento. O texto que temos abordado no Novo Testamento é a primeira de Paulo a Timóteo. Entretanto, hoje nós precisaremos tratar outro texto. Eu peço que, por gentileza, vocês abram na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Faremos a exposição dos versículos 1 a 8. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 4, 1 a 8, eis que nos diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oremos, queridos. Senhor Deus, estamos diante de um texto que há tanto a nos instruir, nos educar na piedade, e nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos faz ver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos faz acolher a Tua palavra em nosso coração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, boa parte dos problemas que enfrentamos enquanto cristãos e também nos nossos relacionamentos uns com os outros, também no nosso relacionamento com Deus, infelizmente está vinculado à área da impureza sexual. Essa é uma área que foi tremendamente afetada pela queda, pelo ingresso do pecado na nossa vida. No Novo Testamento, há várias listas de pecados e quase todas começam com pecados vinculados à área da sexualidade. Textos apresentam a palavra imoralidade, adultério, fornicação, prostituição, e nós podemos concordar que todos lutamos para viver uma vida pura diante de Deus no que diz respeito à sexualidade. Paulo escreveu essa carta aqui, e mais precisamente essa parte dela, com o objetivo de ajudar os crentes que viviam ali em Tessalônica a viver uma vida pura diante de Deus nessa área da vida que é tão importante. Ele tinha fundado a igreja de Tessalônica e passado pouco tempo com os crentes dali. De acordo com o livro de Atos, capítulo 17, ele passou 3 semanas pregando nas sinagogas. E por meio daquela pregação, apenas em 3 semanas, Deus levantou uma igreja naquela cidade. Entretanto, não demorou muito para que as perseguições, as lutas começassem. E Paulo tivesse que fugir da cidade para permanecer vivo. Especialmente por causa das perseguições dos seus patrícios, dos judeus que viviam ali na cidade de Tessalônica.
Ele saiu de lá deixando uma igreja jovem, talvez com 1 ou 2 meses de fundação, e os novos convertidos com muitas dúvidas. Ele até tentou voltar para a cidade de Tessalônica para discipular a igreja, mas ele não pôde. Nessa circunstância, então, como os irmãos conhecem muito bem, o seu filho na fé, Timóteo, foi enviado para a igreja de lá, para se reunir com os irmãos, ter notícias daqueles irmãos e retornar para Paulo, dando informações de como eles estavam vivendo. E é nesse contexto, então, ciente das demandas e das dificuldades que a igreja de Tessalônica estava passando, Paulo escreve essa carta. E as notícias que Timóteo entregou para Paulo são notícias boas e também notícias más. As notícias boas era que aquela igreja estava firme. Aqueles novos convertidos estavam ali firmes na palavra de Deus, apesar da perseguição que eles estavam passando. Mas também havia surgido um questionamento a respeito de Paulo da cidade de Tessalônica. Algumas pessoas que estavam ali acharam que Paulo abandonou o barco, os deixou. Então, diante disso, Paulo teve a necessidade de dar explicações para a cidade, para os irmãos da cidade de Tessalônica, e também completar o ensino que ele havia começado. Talvez Timóteo tivesse trazido alguns temas que a igreja gostaria que Paulo ensinasse mais a respeito deles, a respeito desses temas. E visto então que Paulo não conseguiu tratar de todos os temas, ele então começa a abordar alguns pontos de maneira específica. Então, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta é, primeiro, explicar por que ele saiu de lá e responder alguns questionamentos doutrinários que estavam sendo feitos a ele. E um dos assuntos que Paulo foi questionado foi justamente a respeito da pureza sexual. Por meio da leitura do texto da carta aos Tessalonicenses, nós vemos, especialmente nesse capítulo aqui, que Paulo já havia tratado algumas coisas com os irmãos de Tessalônica, mas havia ainda muito a ser abordado, muito a ser tratado, e ele começa a tratar desse assunto sobre a pureza sexual aqui no capítulo 4. Com base nisso, eu quero destacar aqui os pontos dos ensinamentos de Paulo e aplicar ele ao nosso coração. Antes de entrarmos no texto, é importante que entendamos o contexto em que os crentes de Tessalônica viviam. Entendermos o contexto dele irá nos munir de informações para podermos aplicar o texto à luz da nossa realidade. Bem, qual era o contexto daqueles crentes de Tessalônica? Bem, o mundo greco-romano, no qual eles viviam, era um mundo extremamente erotizado, onde a imoralidade sexual era vista como algo normal. Eu não estou falando do contexto atual não, tá? Estou falando de 2000 anos atrás. A imoralidade era algo muito comum. Os homens tinham casos com amantes, e isso era aceitável na sociedade. As escravas serviam como objeto sexual. A escravidão era algo comum naquela época. Eu já expliquei isso para os irmãos aqui, pregando na primeira de Paulo a Timóteo. E as próprias patroas, as senhoras, tinham seus casos amorosos com jovens de aluguel. A prática da homoafetividade era bastante difundida e bem aceita dentro do mundo greco-romano. Para que os irmãos tenham ideia, Platão, um filósofo que existiu muitos anos antes de Paulo, já afirmava que o único verdadeiro amor é entre dois homens. Porque ele dizia que a mulher era um ser inferior. Então não tem como existir um amor perfeito entre um ser superior e um ser inferior. O amor entre dois homens, entre dois seres que estão acima da mulher, é o amor mais perfeito que tem. Bem, em geral, a sociedade daquela época estava bastante permissiva na área sexual. Quando uma pessoa ali em Tessalônica aceitava o evangelho, entrava na igreja, era desafiada a mudar completamente os seus padrões. Ela era confrontada com um estilo de vida completamente oposto a tudo aquilo que ela via e aquilo que havia experimentado antes na sua vida. E tudo isso não era muito diferente daquilo que nós vemos em nossos dias. Vivemos, queridos, em uma época de imoralidade e permissividade. A libertinagem na área sexual é largamente espalhada no mundo ocidental. Os relacionamentos sexuais, casuais, traição, ter vários parceiros, todo tipo de perversão sexual e comportamento.
na verdade, são aceitos e fomentados em nossos dias, dentro da nossa sociedade. E a igreja, como um bastião da palavra de Deus, quando ela é confrontada por esses conceitos pecaminosos, ela está completamente na contramão da cultura, porque ela é, por assim dizer, a última resistência contra a imoralidade que existe no mundo. O cristianismo bíblico rompe com o mundo, rompe com a cultura, caminhando sempre na contramão. Não porque a igreja é chata, mas porque a cultura se desviou dos caminhos de Deus. A cultura foi contaminada, impregnada dos valores contrários à palavra de Deus. E ser cristão é fazer uma escolha. Você vai seguir aquilo que a palavra de Deus manda, ou você vai seguir o caminho da cultura, da sociedade, da mídia, dos artistas e da propaganda que vemos todo dia. Não há como misturar as duas coisas. Não há como sermos cristãos autênticos e verdadeiros e assimilarmos tudo aquilo que é ensinado por meio das músicas, por meio dos filmes. O que vemos aqui, irmãos, é um confronto. Paulo escreve à igreja de Tessalônica e chama essa igreja, e esse chamado se estende a nós, a tomar uma posição na sociedade extremamente permissiva, estabelecendo uma separação muito clara entre a igreja e o mundo, especialmente nessa área da sexualidade. Diante disso, eu quero começar, irmãos, a tratar o nosso texto, começar dizendo que a santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como nós vemos aqui no nosso texto, os versos de 1 a 3, a gente vê Paulo falando o seguinte, vejam comigo, a partir do versículo 1. Ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quando Paulo estava ali em Tessalônica, ele já havia ensinado àquele povo a maneira pela qual eles deveriam agradar a Deus. É o que nós vemos no início do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Eu imploro a vocês, eu implorei a vocês, eu rogo a vocês, não no meu nome, mas é no nome de Jesus. Eu estou falando tudo que eu estou falando, não é porque que eu acho bom, não é porque eu acho interessante, mas é por causa do nome daquele que é o Senhor, o Rei dos Reis. É por causa do nome de Jesus. E, meus queridos, essa é a função do pastor. Essa é a função dos presbíteros. Nós não temos outra função a não ser rogar a igreja, rogar aqueles que entram por essas portas, para que vivem de acordo com aquilo que Jesus ensina, de acordo com a palavra de Deus. Pastores e presbíteros são aqueles homens de Deus que foram levantados pelo próprio Senhor para dizer como que os crentes devem viver de uma maneira que agrada a Deus, porque esse é o alvo da nossa existência. Deus deu diversos dons, diversas funções para aqueles que estão na igreja. E para os pastores e presbíteros, a nossa função é exortar os irmãos, em nome de Jesus, a viver como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E esse, meus irmãos, é o objetivo da minha vida, agradar a Deus e não a mim mesmo, nem as pessoas. É claro, queridos, que muitas vezes o temor dos homens toma conta do nosso coração. É claro que se eu puder agradar a Deus e as outras pessoas, será ótimo. Agradar todo mundo é muito bom, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Às vezes nós temos que fazer uma escolha. Ou eu agrado ao Deus que me chamou, ou eu agrado às pessoas que estão me ouvindo. E podem ter certeza, no dia que eu começar a agradar as pessoas que estão me ouvindo, eu não estou mais apto ao ministério. Eu preciso falar a verdade de Deus. Ele diz, continuem fazendo o que eu sei que vocês estão fazendo, progredindo. E efetivamente, finalzinho do versículo 1, estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Então, no verso 2, Paulo diz, por que estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus? É parte do trabalho pastoral instruir a igreja como ela deve viver e agradar a Deus.
faz parte da igreja escutar então os seus pastores. Se o meu papel é falar a vontade de Deus, o papel de vocês dentro da estrutura da igreja é, enquanto eu for fiel às escrituras sagradas, vocês me ouvirem. Há um acordo entre nós. Há um pacto entre o pastor e a igreja. Eu devo falar a vontade de Deus e vocês ouvir a vontade de Deus quando ela é pregada fielmente. Esse é um acordo, uma aliança, um pacto entre a igreja, entre a congregação e o pastor. O ensino que temos no domingo na igreja é o ponto de partida. Entretanto, é na vida de segunda até sábado, à noite, que vivemos como cristãos. É nela que desenvolvemos tudo aquilo que aprendemos. Não adianta de nada se vocês, domingo após domingo, ouvem a palavra de Deus, ouvem a doutrina de Deus, e segunda a sábado isso não muda em absolutamente nada. Então, na continuação, no versículo 3, Paulo diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por que ele tinha feito tudo isso? Por que ele tinha ensinado a igreja dessa forma? Porque a vontade de Deus era a santificação. A santificação, irmãos, a palavra santificar, traz uma ideia de separação do mundo ou de consagração a Deus. Santificação significa nos separar das práticas contrárias a Deus e nos consagrar, entregarmos inteiramente a Deus para vivermos de acordo com a vontade dele. É um se entregar completamente. Nenhuma área da nossa vida pode deixar de estar fora da submissão ao Senhor. E ele diz, essa é a vontade de Deus, pois essa é a vontade de Deus. E aí algumas pessoas podem perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus? Que eu seja um médico ou um advogado? Eu não sei. Pastor, qual é a vontade de Deus? Que eu continue morando em Mogi Guaçu ou que eu vá morar em outra cidade? Eu não sei, eu gostaria que você continuasse, mas eu não tenho como dizer que essa é a vontade de Deus. Mas tem algo que eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que é a vontade de Deus, que é a sua santificação. Essa é a vontade revelada de Deus. Eu não sei qual curso você deve escolher, eu não sei qual é a pessoa com quem você deve casar, apesar da Bíblia dizer quais são os critérios de escolha, mas eu sei claramente qual é a vontade de Deus. É a sua santificação. Há uma vontade de Deus declarada e pública, conhecida por absolutamente todos. E a vontade de Deus sempre vai ser que você seja santo. Não precisamos gastar nosso tempo perguntando, será que eu posso fazer determinada coisa pecaminosa? A resposta é não. Será que, olha, algumas pessoas está se tornando algo muito comum. Ah, pastor, mas eu vou casar com essa pessoa. Eu amo essa pessoa. Será que eu não posso me deitar com ela? Não. Porque você está vivendo contra a palavra de Deus. A vontade de Deus é a sua santificação, não é só um errinho. A resposta para o pecado é sempre não. Porque a vontade de Deus é sua santificação sempre. Agora o apóstolo trata de um assunto que ele deixou não terminado, mas em aberto com aquela igreja, que era a questão da vida sexual. Na segunda parte do versículo 3, ele diz, essa é a vontade de Deus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele diz, que vos abstenhais da prostituição. A partir desse ponto, ele se dedica à questão da santificação na área sexual. A partir do versículo 3, segunda parte do versículo 3, Paulo começa então a atacar o assunto que é o ponto de dúvida dos irmãos de Tessalônica. Não é muito perceptível na tradução portuguesa, mas na língua grega nós podemos perceber 3 pontos que Paulo toca aqui. Primeiro, na segunda parte do versículo 3, ele diz que vos abstenhais da prostituição, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está lá nos versículos 4 e 5, ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E o terceiro ponto é, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é
o vingador. Sendo assim, dentro da área da santificação, especificamente na área sexual, temos 3 orientações aqui da parte de Deus. Primeira, para se abster da prostituição. A segunda é possuir o corpo da maneira certa. E a terceira é não ofender a ninguém nessa área. Então, diante disso, depois disso, o apóstolo Paulo, nos versículos finais, ele faz algumas aplicações, ele faz 4 aplicações ou encorajamentos. E aqui então nós vamos começar no versículo 3, vendo as 3 orientações que Paulo dá, e depois as 4 aplicações nos versículos finais, tá bom? Os irmãos sabem que eu gosto de mostrar a estrutura da minha exposição, e é basicamente isso. Vejamos então quais são as 3 orientações que Paulo dá nessa área de pureza sexual. O primeiro ponto que o apóstolo dá está lá no finalzinho do versículo 3. Essa é a vontade de Deus. Primeiro, que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui para prostituição é uma palavra grega famosa chamada porneia, de onde vem a palavra pornografia. Trata-se de uma palavra que tem um significado amplo e é muito utilizado na língua grega para se referir a todo tipo de distúrbio na área sexual. Por exemplo, ela pode ser traduzida como imoralidade, impureza, e às vezes é até traduzido como um adultério. E aqui foi traduzido como prostituição, que é um conceito mais amplo. E se traduzíssemos como imoralidade sexual, também estaria certo. Então, a vontade de Deus, primeiro, é que você se abstenha da imoralidade sexual. Ou seja, que você se abstenha da porneia. No Novo Testamento, significa, primeiro, sexo antes do casamento. Sendo que às vezes é traduzido como fornicação. Mas talvez nesse momento você pode pensar, pastor, esse texto está sendo escrito para os jovens, né? Que estão aí com os hormônios pipocando. Não. Paulo fala tanto para aqueles que são jovens, que ainda não casaram, mas ele fala também para aqueles que já são casados. Porque essa mesma palavra porneia pode significar sexo fora do casamento, traição, adultério. E é por isso que muitas vezes esse texto, ou essa palavra, é traduzido como um adultério. E esse era um comportamento muito comum dentro do Império Romano. A porneia era o que caracterizava a sociedade daquela época. Então, se você está pensando que essa exposição que eu estou fazendo está relacionada apenas aos nossos jovens que estão aí pipocando de hormônios, vocês estão bem enganados. Vale para os jovens, mas vale também para os adultos. Aqueles que já são casados e que devem saber utilizar o corpo da maneira bíblica. E Paulo então orienta a igreja de Tessalônica a ir contra um costume da época, dizendo que ela tinha que se abster de todo tipo de imoralidade sexual, refreando esse pecado e não cometendo esse pecado. E de igual modo, irmãos, hoje, o nosso Deus também nos chama a nos abster de todo tipo de imoralidade sexual, desde a prostituição ao adultério, fornicação, consumo de material pornográfico, absolutamente tudo isso está incluído aqui. Essa é a primeira orientação. Vos abstenhais, não consumam, não pratiquem a prostituição. Não pratiquem imoralidade sexual. A segunda orientação que nós vemos está lá nos versículos 4 e 5, que diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. A palavra corpo aqui, traduzido aqui nesse texto, ela é literalmente no texto grego a palavra vaso. O que Paulo está dizendo no original é o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. E claro que Paulo está utilizando a palavra vaso aqui no sentido metafórico. Ele pode estar aqui se referindo, por exemplo, a cada um saber utilizar o seu próprio corpo. Mas há alguns intérpretes, alguns estudiosos, que propõem que vaso ele está se referindo à pessoa com quem nós estamos casados. Então, o que Paulo está dizendo é: possua o seu próprio corpo em santificação e honra, e use o corpo da sua esposa e do seu marido em santificação e honra. Nós usamos ou aproveitamos, desfrutamos do corpo da pessoa com quem nós somos casados de maneira santa. Não é porque você está casado com a pessoa que vale tudo. Tá? Você faz isso de maneira santa.
mas de maneira que honra. E não são poucos os casos, irmãos, de homens que consumem material pornográfico e querem desonrar a sua esposa na intimidade. Quantas mulheres sofrem com isso? Com maridos que têm uma mente completamente pervertida. Ou também algumas mulheres que hoje têm se tornado muito comum entregues ao consumo de pornografia. Porque a gente pensa que é só homem que consome. E elas usam o corpo do seu marido de uma maneira que não é honrada, que não é santa. E Paulo diz, cada um de vós saiba controlar o próprio corpo e desfrutar do corpo da pessoa com quem você é casado. Nós estamos, queridos, na contramão da cultura que nos ensina que nós temos liberdade, que nós temos que nos libertar, faça o que você quiser. Não é assim. Meus queridos, devemos entender de uma vez por todas que essa filosofia diabólica de meu corpo, minhas regras, isso não existe na Bíblia. Quem deu o seu corpo é Deus. Foi Deus que deu o seu corpo. O seu corpo não lhe pertence. E é por isso que Deus tem todo o direito de chegar para você e dizer, não faça isso. Porque imagine, queridos, imagine que eu tenho o meu carro, ou melhor, você tem o seu carro, alguém pega emprestado o seu carro, destrói o seu carro, e depois você diz, ih, rapaz, foi mal. Você vai querer o quê? Que essa pessoa repare tudo. Que ela pague cada coisa. E o nosso corpo não é o nosso carro. O nosso corpo pertence a Deus. E você vai ter que dar contas do seu corpo a Deus. Não é à toa que o nosso corpo é chamado, na palavra de Deus, como templo do Espírito Santo. O nosso corpo é algo santo, porque foi Deus que nos deu. Deus não morreu para salvar a sua alma apenas. Deus morreu para salvar a sua alma e salvar o seu corpo, cada fio de cabelo da sua cabeça. Jesus nos salva por inteiro. É por isso que no dia de Cristo nós seremos restaurados por completo. Você acha só que você vai ser igual o Gasparzinho lá no céu? Olha, a minha alma foi purificada? Não. O seu corpo também vai ser purificado. E esse corpo que nós temos deve ser utilizado para a glória de Deus. Isso que tem sido tão falado, que o corpo é meu e eu faço o que eu quero, isso é uma grande mentira. Nenhum ar que você acabou de respirar é seu, quanto mais o seu corpo. Sabe esse oxigênio que você ainda não paga imposto para poder respirar ele? Nem ele lhe pertence. Absolutamente tudo lhe pertence. O fôlego de vida que você tem está nas mãos de Deus e é do Senhor. Meus queridos, seria um erro se você concluísse que eu estou dizendo que sexo é uma coisa ruim, feia, desagradável. Pelo contrário, quem mais deve saber desfrutar da sexualidade é um cristão. Porque nós sabemos como fazer isso da maneira santa, da maneira pura e para a nossa alegria. Só que Deus reservou a sexualidade para o ambiente do casamento. A comunicação física deve ser feita no ambiente do casamento. Se antes do casamento é pecado ter relação íntima, depois do casamento é pecado não ter relação íntima por muito tempo. Lembra-se que o apóstolo Paulo fala? Por mútuo consentimento, por pouco tempo, para oração. Quando você casa, você fez um pacto com a pessoa, não apenas de construir bens, não apenas de viver ao lado daquela pessoa, mas você fez um pacto dizendo que o seu corpo não é mais só seu. Quando você casa, você diz, o meu corpo é seu. E você tem que fazer a outra pessoa feliz. Mas isso dentro do ambiente do casamento. Antes disso, é pecado. É transgressão da lei de Deus. E nós não interpretamos mal quando a Bíblia nos manda controlar o nosso corpo. Ela não está dizendo que sexo é algo imprestável, feio, sujo. Não. Ela está dizendo apenas que nós devemos controlar o nosso corpo da maneira certa. E isso é dentro do ambiente do casamento. Como Paulo diz, não com desejo de lascívia, como os gentios. Versículo 5. Não com desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo está falando aqui de que até entendemos descrentes pagãos que não conhecem a Deus
viver em pecado. Mas crente, que conhecem a Deus, dentro do ambiente da religião greco-romana, tudo era permitido. Na verdade, a religiosidade greco-romana era entranhado por sexualidade. Os templos, por exemplo, lá de Corinto, haviam sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Aquela religião entendia que à medida que os homens iam até lá e se relacionavam com elas, prefigurando então a relação, né, os babilônicos faziam isso, a relação entre Baal e Astarote, aquilo simbolizava a fertilidade da terra. Então haviam prostitutas cultuais, porque à medida que os homens se relacionavam com elas, a terra se tornava mais frutífera, mais produtiva. Os deuses gregos, quantas vezes é descrito que eles desciam do Olimpo, tornavam forma humana e se deitavam com mulheres. Lembram-se dos casos dos semideuses? Quem aqui assistiu aquela série Hércules, que passava no SBT, lembra? Que era o pai dele? Zeus. Um deus completamente sujeito a paixões, que se relacionou com uma mulher. O nosso Deus não é assim. Enquanto os deuses daqueles outras pessoas eram deuses imorais, o nosso Deus é santo, santo, santo. Nós não somos como eles. Nós não somos como gentios. Há uma diferença entre igreja e o mundo. Embora a igreja esteja no mundo. Todavia, o que acontece? Em vez de nós influenciarmos o mundo, a igreja está entrando, o mundo está entrando na igreja. E essas paixões entram no meio da comunidade do povo de Deus. E quem disse ser crente? E quem disse que ser crente era algo tão tranquilo, queridos? Nós o tempo todo olhamos para os falsos valores que querem entrar no meio da igreja. Ao invés de nós, homens e mulheres adultos, de nós jovens, influenciarmos os nossos amigos descrentes, parece que são eles que estão nos influenciando. Parece que nós não somos mais sal, não somos mais luz do mundo, mas absorvemos absolutamente tudo que o mundo ensina. E nós somos diferentes. Nós não vivemos, o nosso corpo não deve ser utilizado como gentios usam. Tenha certeza que ser crente não é fácil. Se alguém disse assim, olha, se converta a Jesus e agora todos os seus problemas se acabaram. Lembra disso? Quem falava isso era seu Creyson. Né? Nunca foi Jesus. Agora os seus problemas se acabaram. Lembra? Jesus nunca disse isso. Na verdade, Jesus disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ser crente é tomar uma cruz. Ser crente é renúncia. Na verdade, quando você decidiu ser um crente, aí sim é que começaram os problemas na sua vida. Porque você vai lutar contra você mesmo, você vai lutar contra um mundo que lhe ensina um tanto de coisa errado, e você vai lutar contra o Satanás, que é o maior inimigo das nossas almas. O Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quer me seguir, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. O Evangelho diz que é estreita a porta que conduz para a salvação e larga a que conduz para a perdição. Você quer saber como ir para o inferno? É só não fazer nada. A porta é grandona para você ir para lá. E jovens, eu não quero enganá-los, o caminho não é fácil. Viver puro, viver íntegro no mundo atual não é fácil. Mas devemos lembrar da palavra de Deus. Aquilo que João fala na sua primeira epístola. Jovens, eu tenho escrevido para vocês, eu escrevi para vocês, porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Lembre, jovem, ser um crente de verdade, dar um bom testemunho na escola e na universidade, certamente lhe fará alvo de bullying, zombaria e escárnio. Eu não sei contra vocês, jovens, mas eu, em toda a minha juventude, sofri escárnio, porque eu era virgem. E dizia, eu quero casar sim. Piadas e piadas eu ouvi durante toda a minha juventude, do período da escola.
E vai ser a mesma coisa com vocês. Parece uma maluquice dizer, olha, eu nunca me relacionei com ninguém. Meu Deus, de que planeta você é? De fato, né? Nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Cristo. E é por isso que nós somos diferentes. Mas há uma terceira orientação que Paulo dá no versículo 6. Ele diz assim, que nessa matéria de prostituição, de pureza sexual, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Aqui, para entendermos esse versículo 6, a chave é entendermos o que é defraudar. Defraudar é o mesmo que tirar o direito. Essa palavra é mais uma daquelas que tem muitos significados, tal como porneia. E ela significa, por exemplo, se aproveitar de alguém, enganar alguém, quebrar a confiança de alguém, prejudicar alguém, desrespeitar os direitos de outro, criar expectativa, empenhar a palavra para fazer um acordo e depois quebrá-lo. Essa é desonesto. Nessa matéria, ninguém seja desonesto com o outro. E dentro do contexto do que Paulo está dizendo aqui, o sentido deve ser o de não defraudar a pessoa na área da sexualidade. Mas como que um marido não defrauda a sua esposa? Quando alguém se casa, faz votos e promessas, diz a outra pessoa que vai viver com ela, que vai ser fiel até a morte. E, meus queridos, todas as vezes, quando há uma quebra da aliança, um adultério, uma traição, a pessoa está defraudando o outro, enganando o outro, quebrando o contrato, quebrando o acordo, a aliança que foi feita. Já no caso do solteiro, talvez Paulo esteja pensando na fornicação, ou no ato de provocar os desejos que não podem ser cumpridos. Isso acontece muito comumente entre os namorados. Devido à intensidade do namoro, da relação, do contato físico, muitas vezes eles nem chegam a vias de fato, mas provocam desejos, criam expectativas que não podem ser realizados e cumpridos. De maneira bem simples, acendem um fogo que não podem apagar. E eles não estão dentro do casamento. Eles não são casados. Isso seria defraudar alguém. Criar expectativas que não podem ser cumpridas fora do casamento. E não é incomum jovens que chegam assim, pastor, e qual é o limite? Na verdade, quem pergunta o limite é porque está bem perto ou já passou. Porque as pessoas querem saber qual é o limite para passar do limite. Nunca elas querem andar aquém do limite, mas elas querem passar. E é por isso, então, que Paulo diz que não se deve fazer isso com um irmão. Ele está falando aqui para crentes. Quando defraudam um ao outro. Paulo parte do pressuposto aqui que ele está falando para casais de crentes, namorados crentes. Porque o compromisso de um deve ser o compromisso do outro. Um marido e uma esposa crentes. Um namorado e uma namorada crente. Lendo a palavra de Deus e vendo que não pode defraudar um ao outro. E mesmo assim, queridos, passam do limite, defraudam um ao outro. Quanto mais quando nós falamos dentro do contexto fora da aliança. É muito comum o adultério, a traição, o passar de limites, não respeitar o limite. Meus queridos, ele está falando aqui que nós devemos cuidar dos relacionamentos, cuidar do nosso casamento, cuidar do namoro. E ele termina com 4 aplicações. Ele dá a primeira logo no versículo 6. Ele fala o seguinte, ainda na metade do versículo 6. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, ou seja, Paulo está dizendo, eu disse claramente para vocês, contra tudo isso que eu falei, o Senhor é o vingador. Literalmente o Paulo está falando o Senhor vai castigar todas as práticas como nós asseguramos antes. Essa primeira aplicação de Paulo é para aqueles que estão na prática da imoralidade, defraudando o seu irmão ou a esposa de alguém que está namorando nessa situação de imoralidade. Paulo diz o seguinte, Deus é o vingador. Deus é vingador? Geralmente a gente se vinga de algo que foi feito contra a gente, né? Por que você vai se vingar contra algo que foi feito contra outra pessoa? O ponto de Paulo aqui é mostrar que o seu corpo, a sua vida não lhe pertence. Por que Deus é o vingador?
Porque todas as vezes que nós pecamos, em primeiro lugar, pecamos contra ele. Lembram-se daquilo que Davi disse, quando o profeta foi ter com ele? A primeira coisa que ele diz não foi, pequei contra Batseba, pequei contra Urias. Não, ele diz, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Paulo diz, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, com o nosso corpo, ele é o vingador. Ele vai se vingar, se nós não usarmos o nosso corpo para a glória dele. Está bem claro que o que eu estou falando está aqui no texto, né, irmãos? Não estou inventando nada não, dá para ver, né? Deus não vai deixar que os nossos pecados de imoralidade passem em branco. Cedo ou tarde, ele vai colocar a mão em cima de você. Está defraudando o seu irmão. Está vivendo imoralidade sexual. A graça de Deus é se ele colocar a mão sobre você aqui nesse mundo. Quando há uma disciplina, isso mostra que Deus ama aquela pessoa. Que Deus está cuidando daquela pessoa. Deus está freando aquela pessoa. Mas quando Deus não quer salvar uma pessoa, ele simplesmente deixa a pessoa fazer o que quer. Se ele deixa você fazer a sua vontade, esse é o grande problema. A pior coisa que Deus pode nos dizer é, seja feito a tua vontade. É a pior coisa que Deus pode dizer para um pecador. Faça a sua vontade. Tenha certeza, irmãos, que Deus, ele não tem como inocente o culpado. E então, naquele dia da sua ira, ele vai levar tudo isso em conta. Mas o problema do dia do juízo é que naquele dia não haverá misericórdia nem perdão. E é por isso que nós temos que resolver a nossa pendência com Deus agora, hoje, enquanto ele nos dá a oportunidade de mudar. Porque ele é o vingador. Chegará o dia em que o Salvador bondoso e gracioso, que chama pecadores ao arrependimento, que diz para você nessa noite, se arrependa do seu pecado. Deixe o seu pecado. Ele simplesmente vai dizer, eu lhe falei. Quantas vezes você ouviu pregações, mensagens e mensagens. Tem gente que vai para o inferno cheio de pregação na cabeça. E eu tenho certeza que pregações serão combustíveis no inferno, porque torna pessoas indesculpáveis diante de Deus. Você não é mais inocente. Deus não vai ter você por inocente porque você é culpado e sabe que está errado. Ele não vai passar a mão. A não ser que você hoje se arrependa do seu pecado. A não ser que você hoje chegue diante de Deus. Peça perdão para quem você defraudou. Diga, olha, eu não quero mais fazer isso. Me perdoe por aquilo que eu fiz. Eu quero restaurar a minha vida primeiro diante de Deus. E depois com você. Mas antes de tudo, não há reparo na nossa vida enquanto isso não for resolvido diante de Deus. E esse é o momento de pedirmos perdão a Deus. Essa é a oportunidade. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Porque pode chegar o dia que não tenha mais misericórdia. Em que Deus se apresente apenas como um vingador. Como aquele que vai exercer o juízo. A segunda aplicação está lá no versículo 7. Diz o seguinte, porquanto Deus não nos chamou, a ideia de chamado aqui, de convocação, ele não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Sim para a santificação. Eu quero me dirigir, você que está em dúvida, tentado pelo chamado à impureza. Você é chamado várias vezes para a impureza? Isso acontece especialmente com jovens, mas acontece com os adultos também. Sabe aquele seu amigo que liga para você para ele chamar para fazer uma coisa errada? Ele chama para fazer uma coisa errada? Sabe aquela ligação que você recebe lhe chamando para uma coisa errada? Sabe aquela mensagem que você recebe com coisa imoral, com coisa impura? Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para a santificação. Você pode ter certeza que aquilo que Deus quer para a sua vida é que você seja santo. Não fique em dúvida se Deus quer isso para você. Ele quer. E Paulo está dizendo aqui nesse verso que Deus não nos chama para vivermos contra a palavra dele. Esse chamado para a impureza que você tem ouvido não vem de Deus.
Aquela pessoa que chega no pé do seu ouvido e diga, vem, é tão bom, é tão maravilhoso cometer o pecado. Lembra-se da mulher lá de Provérbios, da mulher nécia, que procura homens para poder derrubar eles? E assim é o contrário também, tá? Tem homens que procuram mulheres para poder derrubar. Então, Deus chama você. Não escute o chamado do mundo. Não escute a voz daqueles que lhe chamam para o pecado. E tenha certeza que quem vai lhe chamar para o pecado não vai ser Satanás, sabe? Como todo mundo pensa, com aquele tridente dele, aquele rabo espetado, vermelhão, sabe? Ele não vai aparecer assim, não. Ele vai lhe chamar com a pessoa que você mais ama. A pessoa que você olha, oh, é tão lindo. Porque senão, seria muito difícil dizer não para o pecado. Sabe aquela pessoa que você olha assim e diz, nossa, que pessoa linda. Satanás vai lhe chamar assim. Mas o chamado de Deus, ele é maravilhoso. Deus lhe chama. É um chamado irresistível. Viva diante de mim. Seja santo. E a terceira aplicação de Paulo encontra-se no versículo 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Talvez alguns daqui, nessa noite, digam assim, esse pastor é meio maluco, né? Ele tá falando umas coisas assim que ele piruta da cabeça. Tá falando um negócio que é totalmente contra o mundo. Ele tá vivendo em que mundo? Ele é um ET? Ele é maluco? Não. Pode pensar que é um sermão muito duro. Eu vou repetir apenas o que Paulo está dizendo. E essa é a bênção do sermão expositivo. Quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus. E assim, a gente consegue, talvez por linguagem corporal, por contato visual, ver quem é que está aprendendo o que a gente está falando, quem não está. Mas eu não sou Espírito Santo. Eu não sou Espírito Santo. É possível que a pessoa esteja assim, olhando para mim, sorrindo, e está rejeitando no coração tudo que eu estou falando. Tudo que está sendo dito aqui. Mas Paulo diz, quem rejeita essas coisas, não rejeita homem. Você acha que vai estar me rejeitando? Você acha que eu vou sair daqui, ir para casa, chorar em posição fetal? Ah, fulano não quis me ouvir. Não. Você rejeita a Deus. Quem está escutando o texto da palavra de Deus exposto e achando que é maluquice, achando que é fanatismo, achando que é antiquado, esse pastor é quadrado, esse pastor é moralista, você está rejeitando não a mim. Porque o que você faz ou deixa de fazer, sabe o que muda na minha vida? Nada. Absolutamente nada. Se você viver em retidão ou não viver, é com você e Deus. Mas não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus. Você não está rejeitando a mim, e sim a Deus. Então, Paulo conclui falando o seguinte, uma última aplicação, a quarta e última aplicação. E quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Aqui Paulo termina de uma forma maravilhosa. Talvez você diga, pastor, mas o mundo está muito difícil de viver. Não tem como viver de maneira pura como o senhor está falando aí, não, pastor, essa maluquice. Tem sim. Sabe por quê? Deus dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, qual é o papel dele? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca e você foi chamado por Deus, o Espírito Santo vai massacrar o seu coração. Ele vai destruir você. Porque Deus é Pai e Deus é bom. Lembram do Salmo 32? Quando Davi dizia, os meus ossos secaram. O meu corpo doía inteiro. Essa é a experiência daquele que é chamado por Deus. E se você pratica o pecado e seu coração não dói, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Mas se você está em Cristo, o Espírito Santo está na sua vida, ele vai restaurar você. A esperança para aqueles que se entregam a todo tipo de pecado. Houve solução para Raabe. Houve solução para a mulher samaritana. E é esse mesmo Deus que se apresenta hoje diante de você, dizendo, chegará um dia em que eu serei o vingador, mas hoje eu sou o perdoador. Eu abro os portais eternos para que você se arrependa, receba a graça. E nessa noite,
Você pode ouvir a voz do Evangelho de Cristo e o Espírito Santo transformar completamente a sua vida. Você vai abandonar todo o lixo que você tem consumido, toda imoralidade que você tem vivido, porque Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece. Tenha certeza, queridos, que Deus só vai lhe pedir aquilo que Ele mesmo lhe dá condição de fazer. O Deus que pede para sermos santos é o mesmo que dá o Espírito Santo. O mesmo que manda sermos santos é o mesmo que nos santifica, que dá o poder do Espírito Santo para que você abandone a imoralidade e também, nesse poder, você não ser igual ao mundo. E então, saiba que você não tem desculpas nessa noite. Dizer, eu não tenho força, pastor, para me livrar desse pecado. Deus lhe dá a força. Enquanto você buscar em você mesmo as forças, você continuará caindo. Sabe quando você diz, pronto, pequei, nunca mais vou fazer isso. Você vai fazer de novo. Mas se você orar, pedindo a Deus misericórdia, dizendo, Deus me perdoa, para que eu nunca mais faça isso, o que lhe dá o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Ele vai lhe fortalecer, vai lhe ensinar, vai quebrantar o seu coração e vai lhe capacitar para poder obedecer tudo que está na palavra de Deus. Eu quero concluir, queridos, nossa exposição, sabendo que essas são as instruções da palavra de Deus para a igreja. A primeira aplicação que eu quero fazer é muito mais num teor íntimo. O que você vai fazer com tudo aquilo que você está ouvindo? Se você simplesmente sair por aquelas portas e continuar vivendo em imoralidade, deixa eu lhe dizer, Deus é o vingador. Deus vai cobrar de você tudo aquilo que você tem feito contra Ele, porque o seu corpo não é seu. E diga, eu quero viver por teu agrado, Senhor. Eu quero ter uma vida reta. Ensina-me a ser santo, porque eu sei que é essa a tua vontade. O Senhor me deu o Espírito Santo. Eu te peço que teu Santo Espírito me capacite, me guie. Se você estiver rejeitando essa palavra, você não está rejeitando o pastor Bruno. Você não está rejeitando a Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Você está rejeitando o próprio Deus. E eu lhe pergunto também, qual é o preço de uma vida com Deus? O quanto que você está disposto a pagar? Lembra-se da propaganda das Casas Bahia? Você quer pagar quanto? Quanto que você quer pagar? E eu lhe pergunto, na sua vida com Cristo, quanto que você quer pagar? Você não pode pagar nada menos do que a sua própria vida. Entregar a sua vida por inteiro a Jesus. Ele não vai querer você pela metade. Ele quer uma renúncia total. Seu corpo, as regras dele. Seus desejos, as regras dele. Porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que nos deu vida. E é aquele que nos sustenta. Talvez você tenha que tomar medidas radicais nessa noite. Talvez você tenha que romper laços. Talvez você tenha que sair de alguns grupos de WhatsApp. Talvez você tenha que acabar alguns relacionamentos que você sabe que está contra a vontade de Deus. Fui pregar em uma certa igreja uma vez. Preguei a palavra de Deus. E um sermão como qualquer outro. Preguei, ao Deus, irmãos, saí da igreja, em outra cidade, onde eu morava. Meses depois, muitos meses depois, eu voltei nessa igreja. Não para pregar, estava lá apenas. E veio uma moça aos prantos falar comigo. Eu não entendi. A primeira coisa que eu fiz foi o que eu falei para essa menina. Foi o que eu fiz contra ela, né? E a menina chorava copiosamente. Ela disse, pastor, diante daquilo que eu ouvi do Senhor na sua última pregação, eu não lembrava nem qual era o texto. Eu saí da minha igreja e acabei meu relacionamento. Porque eu quero ser de Jesus. Eu quero pagar o preço.
Jesus não aceita nada mais do que tudo, nada menos do que tudo. Mas em terceiro e último lugar, tome essa decisão para viver uma vida reta e santa diante de Deus. Procure ajuda no meio da igreja. Moças, procurem as mulheres sábias, mais velhas, casadas, para vocês poderem tratar de alguns pontos. Minhas irmãs, senhoras, casadas, tem algumas conversas que pastor não tem que ter com ovelha, mulher. São vocês, minhas irmãs. São vocês que cuidam das mais novas para que elas se tornem boas esposas. Não é isso que a palavra de Deus diz? Para que a mente se mantenha pura. Nós precisamos, e essa é a beleza do corpo de Cristo. Homens têm homens mais velhos. Mulheres têm mulheres mais velhas, experientes na fé, para ensinar a como viver de maneira pura. Procure ajuda, moço. Procure ajuda, moça. Procure ajuda, homem casado que tem vivido em imoralidade, escravo de pornografia, em prática de adultério. Não deixe que o pecado cresça na sua vida, porque a tendência é de um abismo chamar outro abismo, e isso vai se tornar uma bola de neve na sua vida. O pecado sempre tende a se tornar algo maior e pior e de difícil tratamento. Às vezes, o problema do pecado chega no conselho que você não sabe nem mais por onde puxar o fio do novilho. O pecado está tão bagunçado, está tudo tão entranhado que você vai fazer mais o quê? Por isso, saiba que Deus deu aqui nessa igreja homens maduros, a começar pelo conselho da sua igreja, mulheres maduras, a começar pelas esposas dos seus presbíteros. Procure elas. Irmãos, a importância de elegermos bem os nossos presbíteros, porque as esposas deles são um exemplo de mulher piedosa dentro da igreja. E então você pode ser aconselhado. Mas eu quero falar para você que está aqui conosco, nessa noite, que não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Talvez você saia daqui dizendo, esse pastor é muito doido, né? Fala umas bobeiras. Deixa eu viver minha vida, rapaz. Vai te catar. Não tem nada a ver com você. Você não está rejeitando o pastor. Você está rejeitando o próprio Deus. E a própria palavra de Deus diz que o Senhor é o vingador. Há juízo de Deus iminente sobre a sua vida. Se você vive em adultério, se você vive em fornicação, se você vive na prática da imoralidade sexual, Deus é vingador. Mas a misericórdia nessa noite. Eu não estou aqui para ser um arauto da lei, para dizer que a lei vai conduzir você para o inferno. De fato, a lei diz que você não presta. Eu também. Mas eu sou um pregador do evangelho. E eu preciso dizer que há esperança para você. A misericórdia. Se você nessa noite se render aos pés de Cristo, pedir perdão, Ele vai lhe dar algo que vai lhe fortalecer. Talvez você diga, pastor, como é que eu vou sair dessa condição, sair desse pecado? Deus não vai lhe pedir nada que você não possa fazer. Deus vai lhe dar o Espírito Santo dele, para que você seja santificado, seja transformado cada dia à imagem de Cristo, e você possa viver para a glória de Cristo. Por isso, se você está ouvindo a mensagem do Evangelho nessa noite, saiba que Cristo te dá essa oportunidade hoje, e você não sabe se terá a próxima. Essa é a noite da reconciliação. Essa é a noite do arrependimento. E então, seja transformado. Arrependa-se e creia no Evangelho. Eis que Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou na iminência da minha vida. E você, como tem vivido? Oremos. Senhor Jesus, uma das áreas que mais temos dificuldade de manter a pureza e a santidade é nessa área da pureza sexual. Tem misericórdia daqueles que estão aqui, Senhor, vivendo de maneira contumaz no pecado. Nós te pedimos também, Senhor, protege as nossas crianças, protege os nossos pequenos, nossos filhos da aliança,
que têm vivido em um mundo tão erotizado, são bombardeados a todo instante com ideologia de gênero, são bombardeados com imoralidade. Mantenha as nossas crianças puras, Senhor. Livra esses pequenos da impureza e da perversão do mundo. Purifica os nossos jovens, Senhor. Que os namoros sejam puros aos teus olhos. Ó Pai, santifica a tua igreja. Trata a nossa igreja naquilo que precisa ser tratada. Nós não temos a dimensão do que pode estar acontecendo, mas sabemos que o Senhor do alto e sublime céus, o Senhor vê tudo quanto acontece aqui. Senhor, nós pedimos também que o Senhor proteja os nossos casamentos. Liberta, Senhor, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, entregues à pornografia, viciados, longe da presença do Senhor. Ó Pai, o Senhor que nos dá o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que Ele nos santifique, que Ele nos ajude a viver de maneira íntegra e que a nossa igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, seja sal e luz aqui nessa cidade. Nos ajuda, Senhor, a não envergonhar o teu nome. Que não sejamos motivo de piada nessa cidade. Que não sejamos motivo de chacota. Mas que sejamos motivo de reconhecimento do que Deus tem feito em nosso meio. De integridade e seriedade de cada um dos membros. Nós nos rendemos aos teus pés. E sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Porque o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é o dono dessa igreja, Pai. Essa igreja não pertence a nenhum pastor, a nenhum presbítero, a nenhum diácono, a nenhuma família. Pertence ao Senhor. E faz o que apraz o Senhor no nosso meio. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.